Olá pessoal, tudo bem com vocês? Talvez você entrou de paraquedas aqui nesse vídeo, talvez porque foi atraído pelo título, né? E você quer saber um pouco mais de por que aprender idiomas é tão difícil no começo, né? Ou por que você sempre desiste ao aprender uma língua, é, a fase mais difícil para aprender uma língua e como é que a gente poderia superar isso. Estamos em dezembro e dezembro é um mês que costumamos fazer promessas, como, por exemplo, aprender um idioma, retomar os estudos, ser mais constante no ano que vem, eu vou me organizar melhor. O problema é que muitas dessas promessas começam com muita força em janeiro, mas em fevereiro começam a se perder essas forças, né? Ficamos frustrados, sentimos que falhamos, que não conseguimos. E aos poucos vamos nos desanimando. Então, isso acontece com muita frequência. Enquanto falamos de aprendizagem de línguas, isso é muito comum, de maneira geral. Mas no aprendizado de línguas a gente pode ver isso, né, com mais frequência. Então, começamos motivados, com expectativas altas, mas em pouco tempo sentimos que, como não avançamos, então sentimos que não avançamos, que cometemos erro demais, que simplesmente não somos bons para línguas. Não tem jeito para línguas. Então, aí eu desanimo. Justamente nesse ponto é que muitas pessoas também desistem de continuar estudando uma língua. Por isso, hoje eu quero te propor um enfoque diferente para começar o próximo ano. Não se trata apenas de ter mais vontade, mais motivação, mas de mudar a forma como encarar a sua aprendizagem. Um enfoque que te permita avançar com mais clareza e menos frustração e também com mais constância. Então, para que isso aconteça, e realmente você consiga cumprir o que se propôs. Então, claro, a gente vai falar um pouquinho no aprendizado de língua. E para entender isso, eu quero te mostrar uma imagem e explicar muito bem o que acontece com a gente quando começamos a aprender um idioma. Se você observa a água, dá para distinguir duas zonas bem claras. A zona mais próxima, né, que é aqui a parte de baixo, onde as ondas se quebram, e outra mais acima, onde a água é relativamente calma. Então, imagine que você está em pé, na beira da praia, e quer andar em direção ao mar aberto. Ao começar a nadar, o oceano, né, aí você sente, né, você entra justamente nessa primeira zona, onde as ondas quebram. E nadar nessa zona é extremamente difícil. Você sente uma grande resistência. As ondas batem com força e o tempo todo tentam te empurrar para a praia, né? Então, cada tentativa de avançar parece muito cansativa e frustrante. No entanto, se você conseguir atravessar essa zona e chegar à segunda, tudo muda. Nadar se torna mais fácil e, mais importante ainda, as ondas já não tentam te empurrar para trás. A gente está em um lugar mais profundo, porém não tem onda que vai me puxar para trás. A resistência diminui e o movimento começa a fluir. Apesar de estar em um lugar mais profundo, eu consigo nadar com mais tranquilidade. Aí eu acredito que o aprendizado de idiomas funciona de uma forma muito parecida. Quando você começa a aprender um idioma, você se encontra nessa primeira zona que a gente poderia chamar de zona de medo ou zona de frustração. É um momento que existe o medo de falar, o medo de errar, o medo de passar vergonha, de passar perrengue, aquele bloqueio que não me deixa avançar. E aprender um idioma nessa zona é muito difícil, nessa primeira ali.
onde as ondas, né, sempre estão quebrando. Essas ondas representam um feedback negativo. As correções constantes, erros, bloqueios, comparações com outras pessoas, né? Você vê que o tempo vai passando e você não vai avançando. Tudo isso tenta te devolver para a praia o tempo todo. Sempre para a orla, sempre para a beira, né? Então, você fica ali e volta novamente ao início. Mas quando você consegue superar essa zona e chega à segunda, onde as águas são mais tranquilas e o aprendizado muda completamente. O idioma começa a parecer mais acessível, mais natural e, acima de tudo, muito mais prazeroso. Olha, isso não significa que ao chegar nessa segunda zona, você, está tudo bem, eu sou perfeito agora, eu domino completamente o idioma. Talvez você até conheça poucas palavras, mas consiga usar essas palavras com confiança. Talvez consiga ter conversas simples, mas conversas reais. E neste ponto, o idioma deixa de ser frustrante e passa a ser, na maior parte do tempo, recompensador. Você vai sentir uma recompensa. E olha só, eu não estou falando uma questão de motivação. Eu estou falando de motivação aqui. Eu estou falando de resultado real. Você vai sentir aquilo que você vai falar, a outra pessoa vai responder, e você vai ter aquilo que vai te recompensar. Então, o seu processo vai te dando uma recompensa. E o verdadeiro problema é que muitas pessoas ficam presas nessa primeira zona de medo, de frustração, por mais tempo do que o necessário. Em alguns casos, por isso, o ideal é realizar métodos que permitam atravessar essa zona de forma mais rápida e eficiente possível, para chegar quanto antes à parte do aprendizado e que o idioma comece a fluir mais. E olha, a solução qual seria? Cara, existem vários métodos que ajudam a cortar essas ondas e avançar em direção às águas mais profundas e mais tranquilas. Um deles consiste em reduzir o máximo o uso da sua língua materna e se forçar a usar o idioma que você está aprendendo. Estou aprendendo espanhol. Estou aprendendo francês. Estou aprendendo inglês. Mesmo com o vocabulário limitado, é bom usar a língua. Tá? Então, quando você faz isso, você aprende palavras e expressões por necessidade real e não pela ordem didática do livro. Primeiro vamos aprender isso aqui, depois vamos aprender isso aqui. E aí, de forma um pouco mais natural, você passa a incorporar o vocabulário mais frequente e mais útil para o seu dia a dia. Tá? Claro, talvez no livro você vai ver uma ordem, mas talvez essa é uma ordem de prioridade para você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, qual é a minha prioridade? Para poder avançar e passar para o próximo nível. Né? Então, além disso, como você conhece poucas palavras e frases, você tende a reutilizar constantemente aquilo que sabe. E você vai aprimorando aquilo. É uma técnica de defesa pessoal. Você vai treinando aquela técnica até você saber como utilizar e fazer de maneira natural. E isso gera um efeito que os psicólogos chamam de overlearning, né? Sobre a aprendizagem, permitindo que essas estruturas se tornem automáticas, que você consiga se expressar sem tanto bloqueio, sem tanta tensão. Né? Claro, aqui eu acho que a gente poderia falar sobre algumas coisas nesse assunto em um outro vídeo, porque tem aquela questão. Você tem que falar inglês, pensa em inglês, pensa em inglês, pensa em inglês. Aquilo não adianta. Porque a gente não tem alicerce para isso, se a gente não sabe nada em inglês. Então, é por isso que eu falo que esse é um dos métodos, mas tem outros também que a gente consegue utilizar, né?
Mas como eu falei, esse não é o único. Existem também outras estratégias que ajudam a sair mais rápido da beira da praia. Exercício de repetição, né, contextualizado, quais são as frases que eu preciso, e vou repetir aquelas frases. Não é uma única frase que eu vou repetir, são várias frases que vão vir, né? Utilizar aquela repetição espaçada, né? Exposição constante ao idioma em situações reais. Se exponha a situações que você vai utilizar. Ah, eu não vou falar sobre tal assunto, então esquece aquele assunto, vai no assunto que você vai utilizar. Prioriza a compreensão antes da produção, né, gente? Isso é fundamental. Priorizar a compreensão antes da produção. Isso que eu falei há pouco tempo sobre o pensa em inglês, pensa em inglês, pensa em inglês. Cara, eu não consigo pensar em inglês se eu não compreendo inglês. Então, priorizando a compreensão, isso vai me ajudar a depois ter uma melhor produção. Por quê? Porque se eu vou produzir uma coisa que eu não sei, eu vou contaminar, eu vou poluir tudo aquilo com a estrutura da minha língua materna, o vocabulário da minha língua materna, pensando que eu estou falando numa outra língua. Então, eu vou estragar tudo. E aí, a outra pessoa não vai entender, aí depois vem a frustração, aí volta novamente para a praia. Então, outro ponto é a criação de uma rotina, né, clara e realista, prática. A rotina é fundamental. Não se trata de estudar muitas horas, mas de criar uma rotina que depois vire hábito. Esse pode ser um tema muito bom para um outro vídeo. Como montar uma rotina e como fazer que essa rotina vire um hábito, né? Por quê? Porque isso vai permitir você atravessar essa primeira zona, né, de resistência, onde tudo parece difícil, e chegar ao espaço, ao lugar mais estável, onde o idioma se torna mais leve e natural. Uma vez que você alcança essa zona mais tranquila, manter o processo se torna mais fácil, como eu já falei anteriormente. E aqui surge uma pergunta muito importante. Depois que já saímos da beira da praia, depois que passamos esse primeiro mês, os primeiros meses difíceis, o que fazemos depois, né? Então, como continuamos avançando sem ficar estagnados? Bom, se você gostou desse conteúdo, eu vou continuar falando sobre isso. Segue o canal, curte, compartilha, comenta, e aí eu farei um próximo vídeo falando sobre isso, sobre hábito, sobre rotina, como fazer para não ficar estagnados no aprendizado de idiomas. Pessoal, estamos em dezembro de 2025 e eu estou fazendo o lançamento do curso do Portunhol à Fluência, né? O curso, eu vou deixar todas as descrições aqui embaixo, na descrição do vídeo. E tem um cupom de desconto. Vai lá, vê, entre em contato se você tem interesse. Se você está assistindo esse vídeo meses depois ou anos depois, entre em contato, me segue no Instagram, que aí vai ter outros cursos também de aprendizado de línguas. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até mais.